Olá, boa tarde a todos. O Bom, o áudio está funcionando da sessão. Hã. Então, acho que está funcionando certinho agora. É que às vezes demora um pouco para funcionar, mas vamos dando início à sessão. Tá, hoje é um tema um pouco, sobre na verdade, hoje é sobre a DIRF na parte da escrita fiscal, tá, não a parte da folha, a parte da escrita fiscal. Nós vamos tratar ali do que é gerado na DIF, algumas indicações ali da escrita fiscal, algumas configurações, né, para quem tiver dúvida. Eu vou deixar aberto ali o perguntas e respostas para quem tiver dúvidas, ali no deixa eu ir aqui no vídeo. Aqui no vídeo tem aqui, ó, tem uma pergunta, aí você pode vir aqui e fazer a sua pergunta, né. Hum, Vamos lá então. Bom, eu me chamo Ricardo Sequinel, faço parte aqui do Centro de Treinamentos da Domínio Sistemas e vou ministrar esse treinamento sobre esse treinamento simples, é um treinamento rápido, normalmente não passa de 1 hora, sobre a DIRF na parte da escrita fiscal. Para quem procura já a gravação do treinamento, já foi feita uma sessão anteriormente. Então, na central de soluções, procurando por treinamento DIRF, você encontra o da Folha e o da parte da escrita fiscal. E se você quiser assistir algum treinamento ao vivo da DIRF da parte da Folha, na terça-feira, amanhã, teremos às 10 horas da manhã, tá? Então, quem quiser acompanhar as agendas de treinamentos, é só procurar aqui, agenda de treinamentos. Para você, que não acompanha, que não tem agenda salvo, ou quer ter uma forma de lembrete, você pode escrever, agora a Central de Soluções também está no Instagram. Então você pode nos seguir aqui pelo Instagram, que normalmente a gente divulga aqui os treinamentos que há no dia. Ó, por exemplo, de IRF de hoje foi divulgado nos stories do Instagram, então nos siga lá no Instagram, que a gente sempre publica uma dica ou outra. Aqui temos uma dica de IRF, 1, 2, 3, 4. Se for rolando aqui, tem dicas do IRF da parte da escrita e da parte da Folha, tá? Então é sempre muito interessante, eu busco trazer aqui para vocês seguirem o nosso Instagram. E por fim, o nosso canal do YouTube, onde a gente consta sempre com treinamentos ao vivo e alguns conteúdos diferenciados. Neste momento está sendo feito um treinamento ao vivo do módulo Folha aqui pelo nosso canal do YouTube também, tá? Para cadastro de empresa e parametrização. Aqui um treinamento, eu acredito que seja inicial, para iniciantes. Então, indico a vocês seguirem no Instagram e se inscreverem no nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Para escrita fiscal. DIRF escrita fiscal. Eu estava até aqui gerando um arquivo para dar o conteúdo do treinamento, né? Tem aqui o programa aberto. Primeira dica. Aqui me ajuda. Vejam se vocês estão na DIRF 2021, Programa Validador DIRF 2021. É uma situação que ocorre com muita frequência, gerarem um arquivo das informações de 2020 e importarem no validador de 2020 e não da DIRF 2021. Daí dá vários problemas ali de layout, geralmente aparece algumas mensagens de aviso, erro, então por isso faço essa indicação de vocês avaliarem se vocês estão na DIRF, programa DIRF 2021. Para quem procura DIRF 2021, é o programa validador, coloca no Google e é o primeiro link aqui da receita, já vai para o DIRF 2021. Tá, então, vamos continuar. A partir do momento que tem o programa DIRF 2021, vamos a parte do contábil. Qual a primeira consideração que indica vocês avaliarem quando temos o programa para gerar o arquivo da DIRF 2021, tá? Antes de começar qualquer explicação aqui no sistema, eu só quero dizer que teve assim uma pergunta, e aproveitando já vou comentar agora, questionaram se esse treinamento vai ficar gravado.
aqui na Central de Soluções, a gente já tem um treinamento gravado sobre a DIRF, que não é o de hoje, né? Mas dependendo, assim, a desenvoltura do treinamento, os questionamentos, a gente pode publicar nessa solução. Mas em regra geral, se esse treinamento for colocado a gravação de hoje, assim, na central, nós vamos colocar neste link que eu acabei de mandar ali no bate-papo, que é o treinamento DIRF 2021, escrita fiscal. Tá? Então, o que que na escrita fiscal a gente vai gerar? O que que é a DIRF ali? É a nossa declaração dos impostos e contribuições federais retidos na fonte, praticamente entre aspas, né? A gente aqui na escrita vai verificar o imposto de renda retido na fonte, o PIS, COFINS, contribuição social, que também é chamado ali do CRF retido na fonte, temos o INSS e o INSS retido na fonte também. Então, vamos a algumas considerações. Na DIRF, ele vai levar em consideração o fato do gerador da retenção para importar, para gerar o arquivo e importar no programa, né? Temos o fato gerador data de entrada, data de saída, pagamento e entrada, saída, data de pagamento e temos mais um tipo de data que eu me esqueci. Então, onde que a gente preenche o fato gerador? Que é o primeiro aqui no menu, controle e nos parâmetros. Vamos a partir do princípio básico, tá? É rapidinho essa parte do fato gerador. Aqui na guia geral, subguia federal, temos as retenções. O quadro, fato gerador das retenções. Então, lembrei aqui, a data de emissão. Data de entrada, saída, pagamento e emissão. O que é cada tipo de fato gerador? Eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? Então, aqui nos parâmetros da empresa, no quadro fato gerador das detenções, a gente pode definir quando que vai ser considerada a competência para o fato gerador. Tá. O fato gerador linkando com a DIRF é o seguinte. Vamos lá. O fato gerador do IRRF, por exemplo, é a data de emissão da nota, do documento que foi lançado. Então, a data de emissão foi dezembro de 2020. E então, lá para a DIRF, ele vai importar esse valor para o mês de dezembro, essa retenção de RRF para o mês de dezembro, informando no gerador informativo. Agora vamos à situação data de entrada, fato gerador data de entrada. Digamos que eu emiti a nota em dezembro, porém eu dei a entrada na minha empresa somente em janeiro. Essa informação, essa retenção, ela não vai ser gerada na DIRF, porque o fato gerador é janeiro de 2021. Vai ser gerado na DIRF, claro, se houver DIRF em 2022, né? Referente às informações de 2021. Então, e temos aqui por fim a data de pagamento. Se eu pegar essa nota, a emissão foi dezembro, entrada janeiro, e o pagamento lá em março, por exemplo, 60 dias depois, esse imposto, essa retenção vai ser gerada lá na DIRF no mês, o valor no mês 3, no mês de março de 2021, para a entrega do ano subsequente. Aqui é só a situação hipotética que eu estou tratando, né? Aqui em movimentos, vamos em entradas, para exemplificar que data de entrada e saída, data de entrada e emissão que eu estou falando, né? Todo o lançamento de documento fiscal, aqui nos documentos, aliás, na menu movimentos entradas, nós temos o campo emissão e o campo entrada. Então, aqui a gente coloca a competência e o sistema vai buscar, data de entrada é o fato gerador do IRRF. Então, data entrada 1/12. Então, 1/12 é fato gerador. Quando for data de emissão, daí busca desse campo, emissão 1/12. Aqui é só como um exemplo, eu deixei igual, mas não, pode ser diferente, claro, né? Então, emissão e entrada. E depois a data de pagamento é quando a gente gera a baixa, é um pagamento à vista, ele já vai ser na hora. Quando for a prazo, daí tem as parcelas que devem ser geradas, os lançamentos, para te fazer a baixa da parcela. Daí ele vai levar em consideração a baixa da parcela para o fato gerador do IRRF e das outras contribuições que aqui temos, CRF, que é o PIS, COFINS e contribuição social retidos na fonte. Por exemplo, aqui embaixo temos o INSS. Tá.
temos configurado os fatos geradores das retenções. O que a gente precisa? Bom, aqui no menu movimentos, entradas, por exemplo, a gente tem os lançamentos das notas com as retenções, certo? Apenas um instante, está abrindo. Aqui temos os dados do lançamento e logo abaixo no quadro dos impostos, normalmente traz as retenções. Aqui eu tenho um lançamento que eu fiz como exemplo de aluguéis pessoa física. Esse fornecedor aqui é uma pessoa física que eu acabei de cadastrar somente com o intuito de demonstrar para vocês. Veja. Eu tenho um valor de retenção de R$ 71,20 e o código de recolhimento. O que é uma situação que ocorre muitos erros na DIRF, geralmente, tá? A falta do código de recolhimento nos lançamentos. Todos os impostos, todas as retenções devem ter o código de recolhimento informado, tá? Ó, por exemplo, o INSS tem seu código de recolhimento, o IRRF. Aqui vocês podem ver que o ISS retido ele não tem código de recolhimento informado, mas é o ISS, ele não vai na DIRF, né? Temos aqui o CRF e o RRF, pode ver que todos têm os códigos de recolhimento, tá? Então, obrigatoriamente, para gerar na DIRF, todos os lançamentos têm que ter o código de recolhimento. Ah, você tem um problema na sua empresa que não tem todos os códigos de recolhimento. Tem uma solução na central, tá? Vou procurar aqui para vocês, que tem um BGR, um relatório BGR, que você instala pelo gerador, pelo domínio gerador, e você pode executar e vai apresentar todos os lançamentos da sua empresa com os impostos retidos e vai mostrar qual é o código de recolhimento que está vinculado ao imposto tal. Ó, imposto X, vamos dizer assim. Aqui, por exemplo, é o erro mais comum da DIRF na escrita, né? Não foi encontrada sequência válida de registros. DIRF responsável, DCPJ, DCPF. Daí tem a causa. Essa mensagem ocorre ao utilizar a DIRF, o aplicativo da DIRF do ano anterior. Aquela situação que eu comentei no início do treinamento, né? Sempre buscar utilizar a DIRF, o programa DIRF, é, atualizado. Ó, para este ano, vamos utilizar o programa DIRF 2021. A outra situação seria quando há notas com as retenções sem um código de recolhimento informado. Daí aqui embaixo temos um BGR para você fazer o download, instalar, e daí você pode vir aqui no contábil e executar pelo gerenciador de relatórios este relatório. Diversos, DIRF, código de recolhimento. Daí aqui você coloca o código da empresa, a data inicial, vamos emitir do ano inteiro, só para colocar. Mas se você tiver vários lançamentos, pode fazer mês a mês para facilitar essa busca, né? 31/12/2020. Vou deixar o imposto em branco, que daí quando eu deixo em branco ele é todos, ou se você busca um imposto específico, IRRF, por exemplo, código 16. Coloca o 16 aqui. Executei. Apenas um instante. Ele pode demorar um pouco. As dúvidas vocês podem mandar ali no Tem uma Pergunta, tá? O relatório abriu. Esses são os lançamentos que eu tenho no meu contábil. Eu tenho aqui as notas de entrada 6, 7, 8, 4 e 5. Com os impostos retidos: 18, 26, 39, 63, 16, 25, 16 e 18. O imposto 18 é ISS retido, então tudo bem. Não precisa ter o código, não precisa do código de recolhimento para DIRF. O imposto 39 é imposto de renda retidos em aluguéis, é propaganda. Propaganda. Então, esse de propaganda, comissão, ele também não precisa do código de recolhimento, porque o sistema ele gera um código automático. Tá? Ele gera o código 8045, que até vou mostrar para vocês aqui. Este lançamento aqui, ele gerou o código 8045 automaticamente. Então, o que vocês precisam avaliar? Quando é imposto 16, 22, 23, 24, 25, se tem um código de recolhimento informado, como aqui nós temos, e o imposto 26, que é o INSS retido. Tá.
Então, vocês podem transformar esse relatório já em Excel para facilitar a busca de vocês. Se tiver vários lançamentos, vocês podem transformar no Excel, vir aqui no imposto, seleciona, faz o filtro, né? Ah, quero só imposto 16,25, por exemplo. Daí depois vocês mostram para listar ali os campos que estão sem um código de recolhimento e assim vocês têm ideia de quais lançamentos precisam alterar. Aí depois só vir aqui em utilitários, alterar impostos na notas e alterar código de recolhimento. Daí seleciona, né, o tipo de nota, o tipo de imposto, informa a competência, lista e aqui vai apresentar as notas. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui 1/1 de 2020. Ver se lista. Tem que ser tudo no mesmo mês. Então, acho que eu lancei tudo no mês 12. Então, 12 de 2020. Daí você vem aqui, né? Seleciona. Daí, aqui embaixo temos informações para gravar nas notas. Ação: alterar o código de recolhimento conforme cadastro do imposto, ou conforme o cadastro do acumulador, ou definir o código de recolhimento. Para definir, seleciona e preenche aqui embaixo. Lembrando, para alterar qualquer código de recolhimento, ele deve estar informado no cadastro do imposto. Vocês viram que tem ali, conforme cadastro do imposto, acumulador e definir manualmente. Bom, aqui no menu Arquivos e Impostos, apenas um instante. Apenas um instante enquanto abre. Vamos lá no imposto retido, por exemplo, 16. Nós temos a guia Recolhimentos. Recolhimento, que achei. Onde no quadro dados do recolhimento a gente coloca, insere, inclui os códigos de recolhimento. Quando houver mais de um código de recolhimento informado, quando tiver mais de um código de recolhimento informado, o sistema ele não vai saber preencher automaticamente essa informação. Por isso que normalmente pode vir em branco. Daí logo você vai ter que fazer o uso do utilitário de alterar o código de recolhimento. Ou se não, o que eu indico aqui no cadastro do imposto? Se você utiliza sempre o mesmo código de recolhimento, aqui no cadastro do imposto, exclua as linhas e deixa somente um código de recolhimento, que daí vai facilitar muito no registro das suas entradas na sua empresa, por exemplo, das suas retenções, gerando o código de recolhimento sempre automaticamente. Tá? Porque quando tem mais de um código de recolhimento, o sistema não sabe informar qual que é, qual que é. Claro, se houver mais de um código de recolhimento para retenção, daí o que eu indico para vocês? Além do código aqui no cadastro do imposto, você pode configurar o acumulador. Arquivos, acumuladores. Aqui só um instante. Acumuladores, vamos a aqui. Entrada, por exemplo, com imposto retido. Eu tenho um imposto de renda retido aqui, RRF. Eu venho nas definições e temos a guia recolhimentos, onde a gente pode dar um F2 e ele vai listar todos os códigos de recolhimento que está configurado lá no cadastro do imposto. Você seleciona o código, grava, daí todos os lançamentos que você utilizar este código de recolhimento definido no acumulador, vai vir sempre no lançamento este código. Claro, se você ver que precisa alterar um lançamento ou outro, você pode alterar manualmente daí dentro do lançamento, sem problema algum, só para colocando a situação. Então, nós temos essas duas situações que vocês podem avaliar. Vamos ver aqui. Até um instante, só uma pergunta. Vai ter o vídeo gravado para ver de novo? A Kalin até perguntou, ela provavelmente perdeu os minutos iniciais. Então, vai ter o vídeo gravado, tá? Eu vou mandar aqui para vocês a solução rapidamente. 6892, se não me engano. Ó, vai ser disponibilizado nessa solução a gravação, tá? E para você que entrou agora, eu indico a vocês a seguirem nosso Instagram, tá? A gente publica sempre algumas dicas de DIRF. São demandas. Este mês temos a DIRF, mês que vem temos as DEFIs, no outro mês temos LCDPR,
maio, SPED contábil. Eu estou falando da parte de escrita, né? Porque de folha não é meu conhecimento mais forte aqui por enquanto. Mas também o pessoal da parte da folha e auditor fiscal, bom, os outros módulos que temos na Domínio, também aqui na Central de Soluções a gente busca sempre trazer dicas de todos os módulos e necessidades do momento, né? Que das demandas sazonais, nós costumamos falar. Então, nos siga no Instagram e também não esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube. Vamos lá. Só deixa eu responder uma pergunta aqui do chat antes de continuar com o conteúdo. Eu também peço para vocês. Eu abri uma enquete, tá? Deixa eu mostrar. Então, antes de vocês saírem da sessão, se vocês puderem voltar aqui, é muito importante para a gente ter uma ideia do que vocês estão achando, tá? Aqui não tem uma pergunta, vocês podem mandar as dúvidas de vocês. E aqui nessa enquete, você clica no botão votar, e depois clica no botão sim ou não, tá? Então agora eu vou continuar com a sessão. Eu só vou responder uma pergunta do chat. Vamos lá. Aqui, boa tarde. Gostaria de entender como as informações da nota fiscal e suas respectivas informações de retenção ingressaram no sistema. Foi via arquivo XML ou de outro módulo? No meu caso, Márcia, que fez a pergunta, eu fiz todos os lançamentos manuais, tá? Mas pode ingressar no sistema tanto por importação XML, importação SPED fiscal, qualquer tipo de importação um balance, API, enfim, qualquer tipo de importação que você utilizar. A retenção vai ser feita conforme a configuração da importação, né, que você definir ali, e as retenções que você configurar no acumulador. Geralmente, por importação, pode ocorrer ali o problema do código de recolhimento, que eu acabei de comentar, porque o sistema, se você não configurar o acumulador com código de recolhimento e no cadastro do imposto houver mais de um código de recolhimento informado, pode ocorrer que o sistema não preencha esse código de recolhimento. E aí ele importe e não preencha. Daí você tem que avaliar isso, tem que, no caso, fazer o uso daquele utilitário, né? Aqui em utilitários, alterar impostos na notas e alterar o código de recolhimento. Eu não entendi a sua dúvida. Qual é o caminho para fazer a importação? No caso, seria Márcia. Só respondendo aqui rapidamente. Já consigo. Agora é. A importação das notas são feitas aqui em utilitários, importação padrão, importador, layouts antigos e tem via API, que é aqui em documentos fiscais, se não me engano. Isso. Para importação, a gente configura aqui em arquivos, configuração de importação e utilitários. Nós temos aqui o utilitário de importação de notas. Para essas dúvidas de importação, você pode procurar aqui na central também treinamento, tá? Importação, temos API, importação padrão. Tá? Temos aqui outros treinamentos da escrita, importação padrão. Hoje é sobre a DIRF, mas ali em questão de notas importadas vinculadas à DIRF, referente código de recolhimento. Quando você importa uma nota e na nota tem a retenção e você utiliza o acumulador com a retenção, ele vai registrar essa nota, aqui, por exemplo, se é uma entrada, apenas um instante que está abrindo. Ele vai registrar igual essa nota. Se eu configurei ele com acumulador 52, acumulador 949, ele vai trazer o valor, a retenção certinho, a espécie, documento conforme você importou, né? E aqui na origem vai vir importação XML, SPED fiscal, NFE, enfim, o que for o utilitário que for fazer uso, tá? Não muda muita coisa. Então é só questão de configuração de importação ali, ele vai fazer a retenção.
Para isso, daí, hoje o treinamento, né, de importação, né, eu indico ali assistir o treinamento que temos de importação, que daí já consegue esclarecer um pouco as ideias, ou se não, quando eu terminar o treinamento de DIRF, ali na parte de perguntas e respostas, eu posso tirar uma dúvida ou outra mais sobre essa parte de importação. Mas por enquanto vamos seguir aqui na DIRF. Que agora, continuando. Eu falei dos códigos de recolhimento, tá? Tem apenas um imposto que eu falei para vocês, que é o imposto 39, imposto de renda sobre propaganda, por exemplo. Você não precisa colocar o código de recolhimento. Deixa eu mostrar para vocês. Já passei. IRFP, ele não precisa de código de recolhimento, porque ele automaticamente, fornecedor modelo, aqui temos 2175, ele já gera automaticamente com código 8045. Comissões e corretagens pagos a PJ e serviços de propaganda prestados por PJ. Veja aqui, traz o valor. Vamos fechar. Agora, por fim, para finalizar, acho que essa parte de código de recolhimento, DIRF, que é simples, nós temos os lançamentos das retenções da operação de cartões de crédito e débito. Onde que eu faço esse lançamento? Aqui em movimentos, outros, lançamentos de retenções e IRF cartão de crédito. IRF. Vai abrir essa janela. Normalmente, se você não tem nada configurado, vai abrir uma janela assim em branco para você cadastrar. Mas a gente já fez o lançamento, código 1. Para fazer um novo lançamento, clica no botão novo, informa o ano base, qual a administradora de cartão, aqui, e clica no botão incluir e coloca o CNPJ do banco, o nome e o rendimento e imposto retido mês a mês manualmente. Manualmente, mês a mês. Tem como fazer a importação dessas informações? É o questionamento que é mais feito. Tem como importar essas informações via arquivo TXT. Aqui nós temos um botão importar. Ó, vou mostrar para vocês. Eu vou excluir todas essas linhas. É tudo importado, tá? Esses dados aqui. Eu vou excluir todas e vou mostrar. A gente pode importar clicando no botão importar, né? Aqui eu tenho um arquivo. Deixa eu localizar. Meu drive. Treinamentos DIRF 2021. Temos aqui eu tenho aqui um exemplo de Cielo. Clico no botão importar. Arquivo importado com sucesso. E fecho. Pronto. Aqui traz rendimento tributável, imposto retido de mês a mês. Essa é uma informação, esse é um arquivo que a administradora do cartão ela vai te passar. Porém, para importar, tem que ser em arquivo TXT. E qual é o formato desse arquivo TXT para importar? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Não, na verdade não. Não vou abrir aqui para vocês, porque eu vou mostrar para vocês no Instagram para recomendar vocês seguirem nossa página. Aqui no Instagram, eu fiz essa publicação sobre os lançamentos das retenções de RRF no cartão. Passando por lado, eu coloquei um exemplo de como é um arquivo. Aqui, ó. Esse é um arquivo DIRF nato, tá? Ele tem que ser, esse é o layout para importar dentro do sistema. Então ele tem um layout da DIRF. Então ele traz aqui o dado do banco, e aqui na linha RTRT os outros dados e o RT e RF, daí essas duas linhas ele traz os dados do rendimento tributável, que o rendimento tributável é na linha RT e a retenção na fonte é RT e RF, né? Então ele traz essas três linhas, dados do banco, rendimento tributável, retenção na fonte. Banco, rendimento, retenção. Banco, rendimento, retenção. De cada banco, né? Então, aqui nós temos o layout. Então, recomendo aqui me seguir no Instagram. E como que é gerado essa informação? Tá na DIRF, dos cartões de crédito. Bom, eu vou cancelar, porque eu já tinha feito o lançamento. Como é que ele gera?
Vamos para o programa da diff, então. Como é que eu importo o arquivo da diff? Ok. Beleza, tem aqui minha diff zeradinha. Estou no programa do diff 2021. Eu venho aqui em declaração, importar dados. Ou venho aqui em importar dados na página inicial. E seleciono o arquivo da diff que eu quero gerar, né? E abro. E avanço. E importo. Vocês devem estar se perguntando, como é que gera o arquivo da diff, que não foi falado até agora. Tá. Então, agora eu vou para a parte da geração do arquivo da diff no sistema. Depois de feito todos os lançamentos, tá? A gente tem que apurar o período, deve estar com todo o período apurado aqui. Todo o ano calendário, por exemplo, 2020 apurado na escrita. Depois daqui em relatórios, informativos, federais, DIRF, a partir de 2010, a gente preenche o ano base da DIRF 2020. O responsável, né, que é cadastrado aqui em arquivos responsáveis. O CPF do responsável. No quadro tipo de emissão, a gente seleciona formulário se quer conferir as informações que estamos gerando, ou seleciona arquivo e informa a pasta de destino do arquivo que você vai gerar. E no quadro gerar informações, aqui vai estar marcado escrita fiscal sempre, automaticamente. Se você quer já gerar um arquivo com as informações da folha, daí seleciona a opção folha de pagamento. Daí vai gerar lá os dados do 0561, que é os impostos retidos na fonte dos trabalhadores, né? 0583, enfim, as retenções do módulo de imposto de renda ali do módulo folha. Se você quer gerar somente da escrita, desmarca a folha e gera o arquivo. Dá para importar dois arquivos separados na DIRF. Por exemplo, eu quero gerar um só do folha e um só da escrita. Para gerar só da folha, tem que ir lá no módulo folha e gerar a DIRF por lá. E da escrita somente pela escrita. Sim, é possível, por exemplo, tu vai ali pega ali o pessoal da escrita, vai lá, gera o arquivo da DIRF deles. E quem é que transmite a DIRF? O pessoal da folha. Beleza, o pessoal da escrita gera o arquivo, manda pro pessoal da folha, e o pessoal da folha pode fazer o seguinte, emitir só o da folha. E lá no programa validador, tu consegue importar o só da escrita primeiro. Beleza, importou o só da escrita. Opa, fechou, não tá dando erro. Tranquilo. Vamos importar o da folha agora. Daí ele vai lá e importa o da folha. Deu erro. Daí corrige. Daí sabe que é uma questão de problema do módulo folha. Então, eu só estou comentando isso porque às vezes é interessante. Vocês pegam um arquivo, geram os dois módulos juntos, dá um erro, e até identificar pode dificultar um pouco. Então, se você gera o da folha primeiro, importou, não deu erro, fechou. Vai lá, gerou da escrita, deu erro, opa, problema na escrita. Fez ao contrário, às vezes é o problema na folha. Então, essa é uma forma de facilitar aonde tem esse problema. Depois, aqui na tela Outros Dados, a gente coloca as definições básicas para gerar o arquivo. Apenas um instante. Na guia geral, se tem situação especial, se é declaração retificadora, se é declaração de extinção, se é sócio ostensivo. Aqui, obrigatoriamente, você preenche a natureza do declarante. Quando for órgãos e entidades de administração pública federal direta e indireta, daí tem que colocar se efetuou pagamentos às entidades imunes ou isentas. Na guia escrita fiscal, SCP, você informa que quando tem sociedade em conta participação, você inclui cada uma, né? E aqui nos três botões se inclui sócios. Os sócios e os lucros dividendos distribuídos, se houver. Na guia geral, você pode configurar para não gerar os beneficiários com rendimento sem retenção e valor inferior a X reais. Daí é uma consideração que você pode avaliar. A guia folha de pagamento vai habilitar quando você selecionar a folha de pagamento aqui, consequentemente, para te configurar algumas informações que vêm do módulo folha. Clica no botão OK, gera o arquivo, e lá no validador, como mostrei para vocês, vai importar dados, importa o arquivo. E aqui a gente consegue abrir o mesmo. Então, tem uma questão aqui que eu queria mostrar para vocês.
uma possibilidade que é bem interessante, que é a seguinte: relatório, PIS, COFINS, ISS, INSS retido. Nós temos um relatório que é como gerar o relatório para conferir as retenções de imposto de renda, CRF, PIS, COFINS, contribuição social e INSS apurados na inscrita de todos os empresas para geração na DIRF. Para quem quer conferir todas as empresas ao mesmo tempo, gerar um relatório que apresente todas as empresas do banco que tem a retenção, é possível, tá? Aqui na solução que eu mandei para vocês tem um BGR para download, onde vocês vão instalar esse BGR e executar. Como é que funciona? E não esqueçam de votar na solução, tá? Se possível aqui, clica no joinha ou não e clique em enviar. Aqui em relatórios, gerenciador de relatórios, depois de você importar o relatório pelo domínio gerador, aqui em diversos, vai ter o imposto anual. Aqui no campo no exercício você preenche 2020, por exemplo. No campo 1, empresa, você tem a opção de girar de uma empresa específica. Mas aqui nós vamos deixar em branco para mostrar que daí, quando eu deixo em branco, ele vai buscar todas as empresas do banco. Eu fiz lançamentos em 2 empresas do meu banco de dados. Aqui temos a empresa 11, aqui temos imposto de renda, CRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS. Mostra a retenção mês a mês e o total. Aqui somente o total da retenção, tá? Não tem o rendimento tributável de cada empresa. Aqui na flechinha a gente consegue mudar de empresa. Por exemplo, aqui para mim está apresentando só uma, porque a outra empresa fez uma alteração e eu não apurei o período. Ele não traz o relatório das empresas que não têm valor. Então ele não, se tu tem 100 empresas no banco de dados, porém apenas 10 têm retenções apuradas, ele vai trazer aqui somente as 10 empresas, ele não vai gerar o relatório de todas, tá? Então é uma forma de vocês visualizarem o total das retenções e também depois ali conferir qual empresa que tem os dados ali para transmitir. Na DIRF, daí, a gente, voltando aqui ao programa validador, a gente importa o arquivo, faz a validação, verifica as informações. Em rendimentos tributáveis, traz os dados da retenção do código de IRRF. Aqui vai trazer por beneficiário, tá? Ó, por beneficiário, separado por código de recolhimento e beneficiário. Código 1708. Temos aqui o 3208, que é de aluguéis. 5952, CRF. E aqui é gerado os lançamentos ali de retenções de cartões, é gerado sempre com código 8045. Banco do Brasil, Cielo, HSBC, BIC Banco. Bom, todo aquele que eu mostrei para vocês que eu importei. Aqui. Então, traz as retenções. Agora vamos, assim, todos os ensinamentos que vocês tiverem, pode mandar ali. A sessão assim, sobre a DIRF da escrita fiscal seria somente o que eu comentei até agora mesmo, relativamente simples, tá? Eu vou colocar essa gravação depois ali no YouTube, tá? Então, quem quer receber a notificação do vídeo, que foi da publicação do vídeo, pode se inscrever aqui no canal e ativar a notificação, tá? E também recomendo aqui a seguir no Instagram, só para aproveitando. E a gravação vai ficar disponibilizada, caso não queiram se inscrever no canal ou não vejam a notificação, podem procurar na Central de Soluções por Treinamento DIRF 2021 e a gravação vai estar disponível nesse link. Então aqui vou me ater a responder as dúvidas. Por exemplo, a Vanessa, ela perdeu a explicação de onde eu falava aonde que eu lanço as retenções de cartão, dos cartões. Então, onde que eu lanço as retenções, Vanessa? Aqui em movimentos, outros, lançamentos de retenções de RRF. Lembrando, pessoal, quem for saindo da sessão, por favor, cliquem aqui em votar e botem sim ou não para o que vocês acharam da sessão, é muito importante, tá? Não precisa votar agora, pode votar antes de sair da sessão. Então, aqui, voltando.
A Vanessa. Movimentos, outros lançamentos de retenção de IRF e cartão de crédito. Vai abrir essa janela, Vanessa. Nessa janela, ela pode vir já com um lançamento cadastrado ou você pode clicar no botão novo. Daí você informa o ano base, a administradora do cartão e clica no botão incluir. Aqui você preenche o CNPJ do banco e o nome empresarial, por exemplo, do banco ou administradora, né? Informa o rendimento tributável e imposto retido na fonte. Isso para cada ocorrência da sua empresa. Você pode informar manualmente ou temos a opção de importar esses dados, como mostrei para quem já estava na sessão. Quando você entra no modo de edição aqui no quadro rendimentos tributáveis, a gente pode clicar no botão importar, selecionar um arquivo TXT, né? Abrir e importar esse arquivo. E aqui vai trazer os dados que estavam no arquivo. Tá, mas que arquivo é esse? Quem me disponibiliza? Esse é um arquivo que a sua administradora de cartão vai lhe disponibilizar. Ele, para importar no sistema, tem que ser um formato TXT. Então, se ele estiver em Excel, tem que transformar para TXT. E qual é o layout para importação, para que não dê problema? O layout para importação, eu recomendo a vocês. Aqui no nosso canal do Instagram, eu fiz uma publicação sobre o layout, um exemplo do layout. O layout é o layout do arquivo DIRF. Então, aqui tem que trazer os dados da DIRF, responsável, DCPJ, e aqui na linha BPJ-DEC, RTRT e RTRT-RTIRF, traz os dados do banco, nessa linha, os dados do rendimento tributável e os dados da retenção na fonte. Tá. E assim você vai conseguir importar os dados dos lançamentos de cartões de crédito. E ele vai gerar lá no programa da DIRF com esse código 8045. Comissões e corretagens, daqui banco por banco. A Kalin perguntou: alguma diferença entre gerar pela escrita ou entre gerar pela escrita ou folha? Não tem diferença alguma, Kalin, tá? Não tem diferença alguma. O que permite é o seguinte: você tem a possibilidade de gerar o arquivo somente da escrita e gerar um arquivo somente da folha. Isso pode facilitar naquela parte que eu comentei de procurar possíveis erros. Importei o arquivo da escrita, não deu erro nenhum. Então, tá ok. Importei o arquivo da folha, deu erro. Então, ajusta ali na folha, depois importou, não deu erro. Daí facilita nessa busca só, entre aspas, tá? Mas não tem diferença alguma. É que daí vão ser geradas as mesmas informações. Se você gerar as informações da folha pelo módulo escrita, vai gerar os mesmos dados que você tem lá no módulo folha. Não muda nada, sabe? Então, não fiquem com medo de gerar arquivo para um módulo ou não. Apenas um instante. Ali o questionamento da Thaís até interessante. Boa tarde. O que acontece se a empresa não declarar os rendimentos de cartões? O que acontece? Eu vou dar um exemplo clássico. O que acontece? A DIRF, ele serve para fazer até o cruzamento de informações com a declaração do imposto de renda da pessoa física, por exemplo, né? Eu vou citar aqui o exemplo. Por exemplo, eu falei exemplo várias vezes. Digamos que deixa eu verificar. Nós temos ali uma situação que temos uma imobiliária que aluga um apartamento tal por R$2.500 esse apartamento. Por uma pessoa, temos a pessoa física alugando e temos a outra pessoa física que tem um imóvel que aluga, né? Como é pela imobiliária, se o dono do imóvel declarar, por exemplo, se o dono do imóvel ele não declara essa retenção, esse aluguel ali
não declara essa informação, quem tá alugando ele declara, vai dar problema na Receita Federal ali para essa questão de validação das informações. Então, se você é uma empresa que tem a retenção e não preenche essas informações da retenção pelo banco, ele vai todas as informações, o banco ali que do cartão, ele está transmitindo lá para o fisco. Daí o que, que vai acontecer? Opa, a administradora de cartão aqui, ele informou que tem retenção, porém o cara aqui que sofreu a retenção, ele não preencheu nada, não declarou. Daí tem uma inconsistência no cruzamento das informações, daí pode cair ali em fiscalização, é mais nesse sentido mesmo a importância dos lançamentos das retenções, certo? Não sei se deu para entender o exemplo que eu busquei, né? Porque eu sei que geralmente essa parte de eu trouxe aluguéis que eles caem muito em cima, né? Sobre se o dono do imóvel declara o aluguel e o. Como é que se chama a pessoa que aluga? O inquilino declarou ou não também, né? Ou às vezes o dono do imóvel declara e o inquilino não, pode dar ali um problema, pode dar essas parte de essas inconsistência no cruzamento das informações, né? Mais nesse sentido. Só um instante. Então, vamos lá. Só um instante. Vamos ver. Tá. Nada. Vamos ver aqui só bate-papo. Já vou responder todas as perguntas. O lucro, ali no bate-papo, alguém tinha perguntado assim: boa tarde, na DIF gera erro se no cadastro do imposto não tiver a variação? Não, ele não gera erro na DIF, tá? Não dá problema algum se não tiver a variação, porque ele pega pelo código sim, geral, né? O 80, por exemplo, aqui, você nunca vai ver a variação junto, vai ser sempre 1708, 5952, 0561, ele nunca tem a variação. Então a variação não tem nenhum problema para a DIRF. Talvez ali para emitir, por exemplo, para emitir a guia DARF, ele vai dar problema na hora da emissão. Acho que. Não, na guia DARF não. Tem algumas situações no sistema que pode ser que dê problema, tá? Mas eu sei que para a DIRF o código de avaliação não importa, somente aqui os 4 dígitos iniciais, vamos colocar assim, que não tem problema algum. Tá. Deixa eu voltar aqui. Boa tarde. Caso ali o Rodrigo tinha perguntado. Boa tarde. Caso a empresa tenha migrado de contabilidade e eu não tenho um ano todo de 2020, devo apurar igual? Por exemplo, não sei se é essa situação. Digamos que a empresa começou no seu escritório no mês 7 de 2020. É uma suposição só. Você vai apurar do mês 7 ao mês 12 e vai gerar, dentro do contábil, ele vai gerar essas informações do mês 7 ao mês 12 automaticamente no arquivo. O que você vai precisar fazer é o seguinte: talvez pedir para o escritório anterior emitir um arquivo da DIRF no escritório deles com os períodos anteriores, ou pelo menos relatórios para você preencher manualmente aqui os dados dos primeiros meses da DIRF, digamos que de janeiro a junho, por exemplo. Ou agora, se é uma empresa que apurava a contabilidade de 2020 em outro escritório, digamos, o ano inteiro, então eles têm ali o arquivo, eles podem, eu acredito até que eles podem transmitir a DIRF, que se migrou em janeiro, no caso, se migrou em janeiro de 2021, eles têm todas as informações, podem solicitar o arquivo da DIRF para os meses, então eles têm a obrigação de declaração. Vamos ver aqui.
Apenas um instante. Vamos lá. Aqui. Ah, tá. De nada. Vou ver aqui os questionamentos agora. Vamos ver. Temos aqui 3 questionamentos da Aline. Vamos ver o que nós temos aqui. Apenas um instante. Aqui. Eu tô procurando aqui uma coisinha aqui só. Que 784 de 0. Hum. 88. Quem tiver mais dúvidas pode mandar ali no perguntas ou até no bate-papo. E quem for saindo da sessão, não esquece de responder ali na enquete, tá? Aqui. Tá, vamos lá. Quanto aqui já vamos colocar das duas situações, ó. A Aline perguntou: caso as notas de propaganda não tenham retenções, os valores pagos devem ser informados na DIRF? Ou quando o pagamento de aluguel que não tem retenção na fonte, devo declarar na DIRF mesmo assim ou não? São as duas situações, o aluguel e a propaganda, né? Sem a retenção na fonte. O questionamento da Aline. Então, como é que funciona nessa parte? Aqui, para mim, para dar a resposta exata, só para eu vou mostrar a própria legislação, o que ela traz aqui. Deixa eu só lembrar qual que é o artigo exatos que ele questiona aqui. Acho que é o artigo 11º. Vamos ver aqui. Artigo 10º. Ó. As pessoas obrigadas a apresentar a DIRF 2020. Achei aqui a legislação. Nada melhor do que a própria legislação, né? Quem está obrigado? Que tenha sido objeto de retenção na fonte do imposto sobre a renda ou contribuições, ainda que em um único mês do ano calendário, do trabalho assalariado, nos casos em que o valor pago durante o ano calendário for igual ou superior a 28.559, do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e royalties, quando o valor total pago durante o ano calendário for superior a R$ 6.000 pagos durante o ano calendário, ainda que não tenha sido objeto de retenção na fonte. Então, foi a Aline que perguntou. Foi a Aline? Então, isso. Ô, Aline, então aqui, conforme traz a instrução normativa da própria que trata sobre a DIRF mesmo, instrução normativa número 1915 de 2019, no seu artigo 11º. Perdi o artigo aqui. Só um instante. 11º, aqueles que tiveram o valor total pago durante o ano calendário superior a R$ 6.000, mesmo que não haja retenção, vamos lá, acho que é 500 por mês, né? 6.000 dividido por 12, isso. Então, aqueles que pagam R$ 500, até R$ 500 de aluguel por mês, não precisam declarar, né? Agora, se ele pagou mais R$ 6.000 aí no ano inteiro, aliás, no ano inteiro, sem retenção, daí é preciso ter a informação deste rendimento na DIRF. É o que trata aqui a própria legislação, né? Tem outros incisos aqui, de previdência complementar, residentes domiciliados no exterior, de pensão, aposentadoria, lucro, de dividendos e lucros. Ó, sobre dividendos e lucros até, ó.
e de valores pagos a titular sócio, exceto para labores e aluguéis, caso o valor total anual pago seja igual ou superior a 28.559. E, bom, a própria legislação traz essa questão ali do aluguel. Artigo 14. Então, ali no artigo 11º, a gente consegue ter essa identificação. Vamos lá. Deixa eu ver, cadê a guia? As franquias que pagam royalties devem informar na DIRF? Bom, a gente avaliou ali naquele próprio artigo, né, o artigo 11º aqui, que deve ser informado na DIRF, né? Vamos ver qual é o terceiro. Ah, tá, não. De alugar. Do trabalho sem vínculo emregativo, de aluguéis e de royalties. Quando o valor total superior no ano for acima de R$6.000, deve ser declarado na DIRF, tá? Então, os aluguéis e os royalties. E os royalties também. O preenchimento da DIRF 2020. Aqui temos a legislação. Se houver mais alguma pergunta, pode mandar ali no Tem Uma Pergunta. Não esqueçam, se vocês forem votar, né? Cliquei no botão errado. Clicar ali em votar. Botar sim ou não, tá? É muito importante. Se tiver uma pergunta, pode mandar aqui no bate-papo agora, né? Como tem pouca gente, ou aqui no perguntar. Se não, nós já vamos encerrando a sessão sobre essa DIRF na parte da escrita fiscal. Vamos lá. Tá. Bom, lembre-se que o prazo dessa semana, né, se vocês trabalham, então, aliás, trabalham toda semana, ali tente transmitir até o dia 26, que é o dia útil, né? E fiquem ligados. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, YouTube e outros nossos meios de comunicação. E vocês, acabei de esquecer de comentar, a gravação vai estar nesse link disponível. E também, por fim, se vocês tiverem uma dúvida que não surgiu no treinamento, procurem me mandar um e-mail aqui no treinamento.dominio@tr.com. Eu vou mandar ali no bate-papo. E antes de fechar o bate-papo, eu vou esperar ali uns 10 segundos somente para vocês dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, caso precisem. Bom, então, vou encerrando a sessão. Eu agradeço pela presença de vocês na sessão de hoje. Vou disponibilizar a gravação e fiquem atentos na nossa agenda de treinamentos. Temos treinamentos todos os dias. Eu vou voltar a fazer o treinamento agora. Nós teremos aqui Simples Nacional, apuração de PIS e COFINS. Houve questionamento hoje de importação padrão. Então, aqui, ó, dia 24/2. Quarta-feira temos treinamento de importação. Quinta, rotinas automáticas. E na sexta, vamos iniciar com treinamento sobre a DEFIS. A DEFIS é um treinamento que eu irei ministrar. Então, até sexta-feira, caso vocês participem. Muito obrigado pela presença de vocês e não esqueçam de votar, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato aqui em treinamento.dominio@tr.com.